Polícia investiga a morte de professor do DF que aconteceu em Cristalina. E você vai ver ainda. Polícia acredita que menor apreendido em Cidade Ocidental possa estar envolvido em um homicídio. Eleitor tem até o dia 28 de agosto para pedir voto em trânsito. Cristalina completa 102 anos de emancipação. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A polícia está investigando a morte de um professor do Distrito Federal que aconteceu em Cristalina. Rubens Guedes Memória foi encontrado na estrada que dá acesso à fazenda dele. O corpo do professor de Educação Física foi sepultado hoje pela manhã em Brasília. Rubens Guedes Memória foi encontrado morto na segunda-feira em sua propriedade em Cristalina. Vizinhos disseram que o corpo estava na beira da estrada, que dá acesso à sede da propriedade. De acordo com a polícia, ele foi morto a golpes de machado e tinha nos braços sinais de luta corporal. Nesse caso, na execução do crime, não foi usada nenhuma arma de fogo. Aparentemente, o executor estaria sozinho e teria ainda usado um machado ou uma ferramenta que estava no próprio local para executar o crime, o que indica que não houve ali um planejamento prévio para a execução do crime em si. Em nenhuma das casas da fazenda havia sinal de arrombamento. Dos objetos de valor da vítima, apenas o veículo foi levado. A polícia não descarta a possibilidade de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas o que chamou a atenção mesmo é que o caseiro da propriedade não foi mais visto depois do crime. De acordo com as investigações, Antônio Barbosa de Alencar, de 36 anos, trabalhava no local há apenas 2 meses. Em depoimento, vizinhos disseram ter visto ele e a vítima trabalhando juntos e no final do dia ouviram o barulho de um veículo saindo em alta velocidade. A gente está atrás desse caseiro para que ele seja ouvido e que esclareça o porquê ele sumiu após o crime e se ele estava no local durante a execução desse crime. O laudo da perícia deve ficar pronto em 30 dias. E foi por causa de um celular que um rapaz foi baleado em Aparecida de Goiânia. E a vítima não reagiu. O rapaz está na calçada quando o bandido chega na moto e mostra a arma. A vítima entrega o celular sem reagir e mesmo assim ele atira. Deixa o rapaz caído no chão e foge. De outro ângulo dá para ver o assaltante subindo na calçada e tirando a arma da cintura. A vítima é Bruno Cardoso dos Santos, de 24 anos, que passou por cirurgia para retirar a bala. O assalto foi em frente a essa oficina, na Avenida União, do setor Garavelo, em Aparecida. Desde segunda-feira que o Bruno estava fazendo um teste aqui nessa oficina para tentar uma vaga de emprego e costumava chegar sempre antes de abrir. Era às 7h30 da manhã, meia hora antes da oficina começar a funcionar, quando ele foi abordado pelo bandido. O primo do Bruno passou aqui minutos depois do assalto e ajudou a socorrê-lo. Ele estava muito desesperado e chegou um rapaz que trabalha no SAMU aqui, acalmou a gente também, fez o procedimento. A família do Bruno foi para a porta do hospital atrás de notícias. A mãe conta que foi preciso retirar parte do intestino dele e lamenta que esse já foi o 6º assalto que o filho sofreu. Já foi assaltado dentro de ônibus, ele já foi assaltado na porta de casa, ele já foi assaltado várias vezes. Então, assim, a gente não tem segurança realmente em lugar nenhum. Um desespero muito grande, só quem é pai e mãe sabe o que passa. O Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia disse que Bruno está internado num leito de semi-UTI, respira sem ajuda de aparelhos e não há previsão de alta. Veja a seguir, polícia apreende menor suspeito de ter participado de um homicídio em Cidade Ocidental. E ainda 5 detentos que fugiram do presídio de Trindade no fim de semana foram recapturados. Agora 7h11, fique com a gente. E a gente fala agora do caso do jovem que foi encontrado morto em uma cisterna no Jardim ABC, em Cidade Ocidental. A Polícia Civil apreendeu 2 suspeitos do homicídio. Segundo a Polícia Civil, Daniel Silva e o irmão dele, que é menor, são suspeitos de matarem Lucas Jesus Oliveira, de 21 anos, no último dia 5. Segundo a polícia, os 3 bebiam em casa quando Daniel e Lucas começaram a discutir. O adolescente esfaqueou a vítima pelas costas e Daniel o enforcou.
Lucas Jesus Oliveira, de 21 anos, foi encontrado morto na cisterna da residência. Os moradores denunciaram o caso depois que perceberam um mau cheiro no local. O dono da casa, que estava alugada, chamou a polícia. O corpo foi encontrado e identificado pelo pai da vítima. O suspeito do crime, Daniel da Silva, está foragido. Já o irmão dele, o menor, ele foi apreendido e vai passar por medida socioeducativa. 5 detentos que fugiram do presídio de Trindade no fim de semana também estavam presos. Hoje foi realizada uma vistoria nas celas e foram encontrados objetos proibidos que não deveriam entrar no presídio. A mesa ficou cheia de objetos que não deveriam estar com os presos. Drogas, celulares, baterias e carregadores foram recolhidos durante a vistoria feita em 19 celas, inclusive 2 femininas. A operação encontrou dentro do presídio também essas cordas que são feitas a partir de retalhos de panos e até essas bebidas aqui, que segundo os agentes prisionais, são produzidas a partir da fermentação do pão. A varredura durou 2 horas e contou com a participação de 70 policiais civis, militares e agentes penitenciários. No domingo, os presos usaram explosivos para abrir um buraco no muro. Antes, eles também explodiram a cela 1, que deixou 8 feridos. O diretor regional metropolitano do sistema prisional acompanhou a operação e falou sobre possíveis falhas na segurança. Essa unidade de Trindade, ela foi adaptada para a unidade prisional. Ali não foi construído para ser um presídio. Quanto mais a questão da tecnologia nós tivemos nas unidades, obviamente ela favorece e muito essa questão da fiscalização. Então, existem os processos e andamentos para aquisição desses materiais, para alocação, para também a gente estar conseguindo atender. A Polícia Civil montou uma força-tarefa para 3 investigações. Uma para localizar os presos que continuam foragidos e são considerados perigosos. Outra para combater o tráfico de drogas na cidade, que, segundo os investigadores, tem relação com a fuga de domingo passado. E como os explosivos foram parar dentro do presídio. Esse explosivo chegou na cidade, houve aqui uma estratégia de planejamento, conseguiram executar, mas é lógico, é um assunto sigiloso, mas que a gente possa detectar aí a maneira que ele ingressou e como nós devemos fazer para evitar esse tipo de ingresso desse material na unidade. Pausa rápida para os comerciais e na volta a gente fala do aniversário de Cristalina. A cidade está completando 102 anos e a gente mostra ainda a história do nascimento de um bebê que mais pareceu o roteiro de cinema. Agora 7h17, voltamos já. E hoje à tarde a polícia fez perícia na joalheria que foi invadida por bandidos. A loja fica em um shopping no setor Bueno, em Goiânia. Câmeras registraram toda a ação dos bandidos. São 11 horas da manhã quando 3 homens entram na loja. Um deles usa um martelo para quebrar as vitrines, outro enche uma mochila com as joias e o terceiro, armado com uma pistola, faz a cobertura na porta. Tudo em menos de 30 segundos. Acima de 300 mil prejuízo. Depois do assalto, loja fechada. Peritos da Polícia Civil buscavam impressões digitais nas vitrines e no martelo abandonado pelos assaltantes. O shopping tem equipe de segurança 24 horas, mas o número de guardas não é divulgado pela direção. Esses funcionários não usam arma de fogo. A ousadia da ação com o shopping aberto demonstra que os ladrões sabiam disso e de muito mais. Pelas imagens que a gente já viu, eles foram diretamente naquela joalheria. Então, eles perguntaram dias antes sobre a rotina daquela loja, de modo que houve um planejamento mínimo para a execução do roubo. Há 2 anos, a mesma joalheria sofreu assalto parecido. As imagens do circuito de segurança mostram homens correndo dentro do shopping com as joias roubadas. O dono da loja faz um desabafo. Isso é uma situação do Brasil, né? Nós estamos passando por uma situação, esses jovens aí, às vezes sem emprego, sem nada, e começam. E não tem hoje, as penitenciárias não tem mais condições de colocar preso, eles são obrigados a soltar. Então, essa é a situação do Brasil. Infelizmente, nós temos que conviver com isso. Mudando um pouco de assunto, o eleitor que estiver fora da cidade onde vota pode solicitar o voto em trânsito, uma espécie de transferência temporária
para o local onde ele estará no dia 7 de outubro. Aqui em Goiás, as cidades que vão receber o voto em trânsito são Aparecida de Goiânia, Anápolis, Goiânia, Lusiânia e Rio Verde. Para solicitar o voto em trânsito, a pessoa deve comparecer em um cartório eleitoral e solicitar a transferência do voto para o local onde estará. O prazo vai até o dia 23 de agosto. O voto em trânsito agora tem uma novidade. Vai ser a primeira eleição em que a pessoa poderá votar em todos os cargos, não só para presidente, como era antes. Agora, se estiver fora do estado onde seu título é registrado, o voto continuará só para presidente. E somente o eleitor, pessoalmente, pode pedir essa transferência. Não pode esquecer de levar um documento oficial com foto e o título eleitoral. A gente mostra agora o nascimento de um bebê que mais parece cena de filme. Esta foto o Flávio vai guardar para o resto da vida, junto com as lembranças de ontem de manhã. São histórias que vão ficar aí para contar para os netinhos, para todo mundo. Ele tem 30 anos de enfermagem, 10 no SAMU. Já tinha feito 3 partos, mas o de ontem foi especial, porque a chegada do pequeno Isaac foi cheia de aventura. Tudo começou com um chamado para a região de Sobradinho dos Melos, na área rural do Paranoá. Na viatura do SAMU foram o Flávio e o condutor. Na ida, eles já viram que estava complicado. Quando nós nos deparamos com o caminho, eu imaginei já que a ambulância não ia conseguir fazer o caminho de volta, porque a ladeira era muito íngreme e o chão muito cheio de pedras, né, pedras soltas e tal, que ia dificultar mesmo que a ambulância conseguisse subir. E foi o que aconteceu. Quando chegaram na casa, encontraram Leidiane Batista Pereira Dias, de 23 anos, em trabalho de parto do 5º filho. O Flávio examinou e viu que dava tempo de levar para o hospital. Mas a ambulância não deu conta, ficou parada na subida. E o Isaac não quis esperar. Eu tive que me paramentar, para me preparar para receber a criança. A criança nasceu bem, chorou, né? E a mãe ficou bastante emocionada. Aliás, todo mundo ficou emocionado na cena, né? Mas depois de tudo isso, Leidiane começou a ter hemorragia e queda de pressão. O Flávio viu que ela tinha que sair dali logo. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros foi chamado para resgatar Leidiane. O bebê passava bem, então os socorristas optaram por deixá-lo lá. Uma segunda ambulância foi chamada e pegou o bebê. Mãe e filho se reencontraram aqui no Hospital Regional do Paranoá e passam bem. Para o Isaac sair da área rural, um carro 4x4 do SAMU teve que ir até lá. E para tirar a ambulância, só com guincho. Próximo a esse local havia uma obra. E aí a dona da casa parece que conhecia alguém lá da obra. Ela ligou para essa pessoa e o encarregado se dispôs a mandar um trator para poder puxar a ambulância ladeira acima. Foi um jeito e tanto de fechar o plantão do Flávio. No meio da madrugada a gente foi chamado para uma parada cardíaca e a gente infelizmente não conseguiu reverter o quadro, né? E logo depois a gente é presenteado com o nascimento de uma criança. Isso é muito, muito bonito, muito legal. O Hospital do Paranoá informou que mãe e bebê continuam internados e não tem previsão de alta, mas eles estão muito bem. Cristalina está completando 102 anos e com muita festa. A cidade é conhecida como a capital dos cristais e tem uma agricultura muito forte, além de outros atrativos naturais. Cristalina tem mais de 50 mil habitantes. A cidade surgiu no século XVIII. Garimpeiros que buscavam ouro descobriram os cristais. Foi daí que a cidade ganhou o nome de Cristalina. Dessas minas são extraídas as pedras que, na mão de artesãos, viram joias e artigos para decoração. Um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cristalina é a Pedra do Chapéu do Sol. Ela pesa cerca de 500 toneladas. Ela se equilibra sobre uma base de pouco menos de 1 metro de diâmetro. No meio das rochas podemos encontrar essas pinturas rupestres. As inscrições serviam para marcar território. Essa é a Cachoeira do Arrojado, que fica a 11 quilômetros do centro de Cristalina. São 13 metros de queda d'água. Essa mesma terra produz de tudo. Com uma das maiores áreas irrigadas do país, em Cristalina, tudo que se planta, nasce. E olha só, está acontecendo em Cristalina a Expo Agro, que tem shows hoje com a dupla Jairo César e Rafael e Sandro e Fabiano. A entrada é de graça. J2 de hoje fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente volta a se ver amanhã. Tchau.